Carioca, apaixonada pelo samba, ela tem pressa. Nasceu dentro de um trem da Central do Brasil quando os pais saíram de Queimados na Baixada Fluminense e tentavam chegar ao Hospital da Tijuca, uma distância de 55 quilômetros. Isso numa madrugada de maio em 1959. Ela está entre as jornalistas mais premiadas do Brasil, tendo conquistado o ESSO, Embratel, Vladimir Herzog, entre outros, e até o Prêmio Internacional Rei de Espanha. Formada pela UFRJ, é mestre em comunicação pela UERJ. Começou a trabalhar em 1980 como estagiária. Foi repórter e editora assistente ao longo da carreira e atuou na Rádio MEC, TVE, TV Manchete, O Dia e O Globo. Como professora, deu aulas nas faculdades Estácio e ESPM no Rio de Janeiro. Participa de bancas julgadoras de prêmios jornalísticos nacionais, faz mentorias e ocupou a presidência da Abrage no biênio em 2008-2009. Viciada em série e em livros, gosta de trabalhar em equipe e de fotografar. Eu estou falando aqui de Angelina Nunes, totalmente inspiradora e uma carreira linda. Como estamos fazendo um especial, nós gostaríamos de atingir os estudantes e novos jornalistas, e é inspiração para nós. Bom, começando do começo, o que a motivou a seguir a carreira de jornalista? Quais foram suas principais inspirações no jornalismo? Oi, tudo bom? O que me motivou a seguir a carreira de jornalista? Bom, a história é um pouquinho comprida, mas eu vou tentar resumir aqui para vocês. Quando eu estava perto de fazer o vestibular, eu não sabia exatamente o que escolher, porque eu já tinha pensado em 1000 coisas. Eu queria fazer agronomia, eu queria ser bióloga, eu queria ser arqueóloga, eu queria ser um monte de coisa. E aí eu comecei a ler aqueles livrinhos de profissões. Uma irmã minha, Ângela Regina, ela já estava fazendo comunicação, né? Daí a gente estava morando na Bahia nessa época. E aí eu fiquei olhando assim, eu falei assim, acho que eu vou fazer comunicação também, mas eu queria fazer publicidade, porque eu achava interessante fazer uma coisa nova, diferente, ter liberdade de criar. Porque aquele sonho de fazer biologia, por exemplo, foi por terra quando eu olhei e falei assim, nossa, tem que ficar trancado num lugar, num laboratório, porque na minha cabeça a biologia tinha que ficar trancada no laboratório, né? Mas enfim. Aí eu entrei na faculdade, né? A minha turma era uma turma muito heterogênea, uma turma maravilhosa. Eu era a mais jovem da turma, eu estava com 17 anos. Eu tinha colegas de turma com 38, 40 anos, né? A gente está falando de 1977, então vocês imaginam, era um outro cenário, né? Eu fiz faculdade lá, comecei em Salvador, depois o meu pai foi transferido para o Rio de Janeiro. Meu pai é fuzileiro naval e minha mãe era costureira, né? Os dois já falecidos. E quando a gente voltou para o Rio, e aí a gente foi transferido da Federal da Bahia para a Federal do Rio de Janeiro, né? E quando chegou aqui, eu me decepcionei um pouco com o curso de publicidade, quer dizer, não com o curso, com as primeiras aulas, porque naquela época você estudava 3 semestres, né? Para só então você decidir o que você ia fazer. Só tinha a opção de publicidade, né, relações públicas e jornalismo. E aí eu vi que não tinha muito a ver comigo publicidade, né? E aí eu tive uma aula com um professor chamado Nilson Lage, que hoje em dia já é falecido e é um professor incrível. E ele sim, que foi a chave para mudar a minha ideia da faculdade, e aí eu optei por jornalismo. Bom, como vocês perceberam, a minha primeira inspiração foi o professor Nilson Lage, né? Aquilo que realmente mudou a minha cabeça, a forma como ele ensinava, e me fez apaixonar por fazer uma coisa chamada jornalismo, que para mim era desconhecido. Eu não tinha nenhum parente, quer dizer, tirando a minha irmã que estava fazendo jornalismo também, né? No período um pouco mais acima, a gente não tinha nenhum parente que fazia jornalismo, que era jornalista, entendeu? Eu sempre gostei muito de português, de história, né, de geografia, gostava de escrever, de inventar coisas, né? Mas nunca fui de fazer aquele jornalzinho, sabe? Às vezes eu tenho colegas que dizem assim, não, desde pequena eu fazia jornalzinho na escola. Não, eu não fui essa criança, eu não fazia isso. Eu brincava
em casa. Eu jogava bola de gude, jogava peteca, eu brincava de boneca, eu plantava no quintal, entendeu? Então eu tive uma infância assim mais variada. E como a minha família é do Nordeste, né? Minha avó morava numa cidade pequena chamada Cedro de São João, que é no interior de Sergipe, né? Então, as minhas férias todas eu passava lá, todos nós passávamos lá, nós éramos 6 filhas, né? Então, eu tive uma formação muito misturada, né? Da vida real, dos livros, do Sudeste, do Nordeste. Eu acho que isso acabou mexendo e esse caldo, esse caldeirão todo, assim, né, cultural, acaba influenciando, sim. E a partir do momento que eu comecei a trabalhar, eu conheci pessoas interessantíssimas, né? Everardo Guilhom, que foi meu primeiro chefe na TVE, era uma pessoa incrível, era um senhor já com quase 70 anos e que tinha um prazer de ensinar. Então, toda vez eu estava fazendo estágio, toda vez que eu voltava da rua, ele me chamava no canto, ele me ensinava, olha só, isso aqui está errado, isso aqui é assim, assado e tal. Então, isso acabou me motivando também. Eu tive esse chefe foi um chefe muito especial, né? Um outro chefe bacana que eu tive foi Dario Menezes, que hoje em dia trabalha na TV, e que foi um chefe incrível na TV Manchete, né? E para mim, eu acho o seguinte, quando você vai passando por vários lugares, você vai conhecendo pessoas que acabam te inspirando, que acabam te ensinando coisas. Em cada lugar por onde eu passei, eu aprendi com pessoas, sabe? Quando eu fui para o Dia, o senhor Ilcar Leite, que era um jornalista veterano, que já tinha sido preso, né, lá na época da ditadura. Então, era incrível eu ficar de madrugada, porque a gente saía muito tarde, né, conversando com ele, porque ele sempre tinha histórias incríveis sobre a prisão dele na Ilha Grande, como é que foi e tal. Era uma forma da gente entender um outro mundo, né? Isso, eu acho que essas pessoas foram assim bem inspiradoras, né? Essas pessoas que eu conheci no início da carreira e que me apontavam alguns caminhos, né? Então, eu acho que quando a gente está trabalhando em algum lugar, aproveite o máximo que você puder de encontrar pessoas. Se você encontrar alguém que realmente você admira, que você gosta do trabalho dessa pessoa, cola nela, entendeu? Cola, pergunta. Eu sempre fiz isso. Todos os redatores com os quais eu trabalhei, eu colava neles, eu não queria nem saber. Quando eles corrigiam a minha matéria, e eu tinha passado já por TV, rádio, né, e impresso, quando eles corrigiam minha matéria, eu ia perguntar, vem cá, por que você corrigiu isso aqui? Aí eles me ensinavam, eles diziam assim, poxa, você tem toda razão, olha, não vou errar mais. Então é uma forma de aprendizado, né? O trabalho me mostrou muita coisa. Eu comecei a trabalhar já ali no finalzinho do segundo período, no terceiro período, então muita coisa eu aprendi no mercado, na prática, né? Então eu sempre aconselho, cara, se você gosta do que você faz, se dedica e corre atrás. Tem como dizer quais foram as matérias ou reportagens que mais marcou ao longo da sua carreira? Olha, dizer quais foram as matérias e reportagens que mais marcaram, bom, a gente está falando de. Gente, faz as contas, né? São 40 anos, é muita coisa, gente. O que eu posso te dizer é o seguinte: tem matérias que marcam a gente, às vezes por causa de denúncias, de grandes denúncias, né? Como foi os Homens de Bens, né? Que a gente ganhou muito prêmio nacional e internacional, e a gente mostrava, assim, pela primeira vez, a evolução patrimonial dos deputados estaduais do Rio de Janeiro, que não era compatível, essa evolução não era compatível com o salário que eles recebiam, entendeu? Deu um trabalho enorme, foi um trabalho de equipe maravilhoso, com 7 pessoas e tal. Deu um trabalho incrível e também criou um modo de trabalhar, não só na distribuição de tarefas, na produção, né, na investigação, na apuração, como também mostrou o seguinte, olha, dá para trabalhar em equipe sim, dá para brilhar, todo mundo brilha, mesmo no trabalho de equipe, todo mundo sabe quem fez o quê. Esse trabalho é daquela coisa do lobo solitário, eu acho que às vezes é um pouco prejudicial, porque nem todo mundo domina tudo, exatamente tudo, todas as etapas, né, de uma grande reportagem.
E para mim foi muito prazeroso, foi muito bacana. Isso foi no Globo. Antes disso, a gente tinha feito também uma matéria sobre propinoduto, sobre os fiscais, os auditores que recebiam propina, né, para fechar os olhos para algumas coisas que aconteciam em algumas empresas. Deu um trabalho infernal. E o que é interessante é que quando a gente começou nessa matéria, essa matéria já tinha sido manchete de outro jornal e tinha sido também um furo de uma outra revista. E aí, quando a gente começou o ano, isso foi no finalzinho de um ano, né? E quando a gente começou, eu falei assim para a minha equipe, porque a gente trabalhava já em equipe, né? Era um grupo de administração pública, e dizia assim, gente, não é possível, alguma coisa tem que estar faltando, porque não deu. Será que essas pessoas leram esse processo de 500 páginas? Pô, vamos dar uma lida, porque de repente tem uma coisa nova. E aí foi aí que a gente achou, sim, coisas novas, 2 contas novas em paraísos fiscais, por exemplo, entendeu? A mecânica, como os caras agiam, também estava lá e que ainda não tinha sido noticiada. Então, isso me mostrou o seguinte, mesmo que alguém tenha dado uma matéria maravilhosa, um furo espetacular, não desiste não. Se você desconfia que tem alguma coisa que você ainda pode explorar daquele caso, vai lá, revisita aquele caso e você pode se surpreender e tirar coisas interessantes, tá? Mas é claro que nem só essas matérias de administração pública, que eu adoro fazer, trazem assim grandes efeitos e que marcam as pessoas. Às vezes são matérias um pouco mais simples, mas que te dão um prazer muito grande, né? Uma delas, por exemplo, quando eu estava no jornal O Dia, eu fui fazer uma matéria simples, corriqueira, de um garoto, né? Era um menino que estava precisando de uma cirurgia para fazer uma correção nas orelhas. Sabe aquelas orelhas que as pessoas faziam bullying, que chamavam de orelhas de abano, que eram orelhas projetadas assim? E ele sofria muito com aquilo. E através dessa matéria a gente conseguiu que ele fosse, depois que a matéria foi publicada, um médico ligou, o menino foi internado, fez a correção da orelha. Aquilo me deu um prazer enorme, porque te mostra que você pode, às vezes, com um ato pequenininho ali, que para você é uma coisinha assim, mas para outra pessoa tem uma importância enorme. Então, te dá um toque o seguinte, presta atenção nos detalhes, escuta o outro, vê exatamente, se coloca no lugar do outro, e quem sabe você não pode fazer uma matéria bacana, uma matéria interessante. Uma outra matéria que me marcou também foi na chacina de Vigário Geral. Aqui no Rio de Janeiro, na década de 90, logo no início, teve um crime horroroso, né? Os policiais invadiram uma favela e mataram 21 pessoas, sabe, trabalhadores, né? Era uma vingança porque os traficantes tinham matado um policial do BOPE, né? Um policial de um determinado batalhão, e aquele batalhão foi lá e fez uma coisa horrorosa, entendeu? Matou um monte de gente. E a gente tinha que falar com as vítimas, né? E uma das tarefas que eu tive, uma tarefa inglória, era ir falar com uma das viúvas, né? E eu já tinha ficado uma semana na porta dela, abatido, ela não queria atender, ela não queria falar com ninguém e tal. Eu já estava quase desistindo, quando teve um dia que eu falei assim, ó, hoje eu vou tentar pela última vez. Se eu não conseguir, tudo bem, vou embora, chega, né? Lembrando que Vigário Geral é uma favela no Rio de Janeiro, que é uma favela complicadíssima para você entrar, né? É uma favela perigosa e tal. E eu tinha que sair antes pelo menos das 4 da tarde, né? Porque depois começa a ficar mais perigoso, porque tem troca de turnos, né? Entre os traficantes e às vezes pode ter alguma invasão policial e tal. Enfim, nesse dia eu cheguei lá muito cedo, bati na porta e nada. Eu já estava desistindo, eu falei assim, eu vou embora porque não vai me atender. E aí, de repente, a porta abriu. A porta abriu e tinha uma senhora com uma aparência bastante cansada. E eu tive segundos para analisar o quadro e perceber como eu deveria agir. Ela estava com um vestido muito simples, mas na altura aqui da barriga, né, estava molhada. E eu olhei para as mãos dela, as mãos estavam... Sabe quando a mão fica engelhada assim, de lavar roupa? Aí eu rapidamente pensei, ela estava lavando roupa
e ela está super ocupada. É essa forma que eu tenho que me aproximar dela. E aí eu comecei com a conversa: oi, bom dia, desculpe, eu estou incomodando a senhora e tal. Aí eu olhei para as mãos e falei assim: e a senhora também tem alergia, né, ao sabão. Aí ela olhou para mim e falou assim: como é que você sabe? Eu falei assim: não, eu também tenho. E é verdade, eu também tenho. Né? Tanto que eu lavo com sabão de glicerina, né? Porque os outros me racham os dedos. E aí a gente começou a conversa por isso, né? E eu falei assim: poxa, mas por que a senhora não lava com sabão de glicerina? Olha, tem um sabão em barra, assim, assado, que vende no mercado, não é caro, peraí. E a gente começou a falar sobre lavar roupa. E ela olhou para mim e falou assim: você quer entrar? Você quer um café? E aí eu entrei e a gente começou a conversar. E aí finalmente eu fiz a matéria que eu estava, né, a entrevista que eu estava tentando fazer há dias. E a gente começou com esta conversa e eu fui observando as paredes da casa que não tinha um quadro, não tinha um retrato. E aí você começa a observar que todos esses detalhes, eles vão ser importantes na sua matéria, mas o principal é você se conectou com o personagem, você se conectou com aquela pessoa e você mostrou para ela o seguinte: olha, eu não estou aqui para te explorar, eu não estou aqui para explorar a sua vida, vamos conversar e eu vou respeitar apenas o que você quiser me dizer, né? Não vou invadir a sua vida nem expor a sua tragédia de uma forma que você não queira. Então, tudo foi conversado, foi combinado, foi discutido de uma maneira educada, de uma maneira empática. Então, uma das dicas que eu dou é o seguinte: quando você for entrevistar alguém, observe bastante o local, como essa pessoa está, da forma como ela está, seja respeitoso. Você está entrando na vida de uma pessoa e você tem que entrar com calma, porque lembre-se o seguinte: você vai entrar, você vai conversar com essa pessoa, depois você vai embora, virar as costas e ela vai continuar naquele lugar violento, naquele lugar onde ela sofreu uma violência, onde ela perdeu o marido de uma forma trágica, onde ela está lutando para sobreviver. Então você tem que saber entrar e você saber sair. Como você avalia a evolução do jornalismo ao longo de sua carreira, especialmente no que diz respeito às novas tecnologias e desafios? Bom, ao longo da minha carreira, é claro, gente, eu estou falando que eu comecei na máquina de escrever, com 4 laudas, papel carbono, né? E aí depois você passa para... Imagina, a gente tinha gravadores gigantescos, a gente andava com pilhas e pilhas, né? Depois você passa para o computador, mas eu estou falando, não é esse computador que vocês conhecem hoje, né? Hoje todo mundo fala de laptop, smartphone. Não tinha isso, gente. A gente saía com fichas de telefone. Joga no Google que vocês vão ver um orelhão com fichas de telefone para poder a gente dar o retorno para a redação, para dizer o que tinha feito, né? Como é que estava o andamento da matéria, né? E hoje em dia você sai com o smartphone e ali você consegue fazer tudo, né? Você consegue gravar, você consegue editar, você consegue transmitir ao mesmo tempo, você consegue fazer um ao vivo. Por exemplo, olha só, eu estou gravando essas respostas no meu telefone celular, tá? Eu estou no Rio de Janeiro hoje, por acaso eu estou passando por aqui. Então, esse material vai ser colocado num drive, vai ser transmitido, né? E aí vai ser utilizado para uma montagem do podcast. Imagina, isso é sensacional. Antes você tinha que estar fisicamente num local para você fazer uma transmissão, para você fazer uma coisa de um podcast, por exemplo. Imagina, podcast você tem que ter um estúdio? Sim e não. Se você tiver um estúdio, beleza, bacana. Mas se você não tiver, você pode fazer assim, como eu estou fazendo agora. Como outros podcasts que eu fiz com gravação por Zoom. Eu fiz com gravação por um outro aplicativo, Audacity, entendeu? Eu fiz gravação por várias formas. Mandava as perguntas por WhatsApp, a pessoa respondia por WhatsApp e eu montava. Então, hoje em dia, a tecnologia, ela facilitou bastante, né? Eu estou falando das ferramentas que facilitaram demais todas, né? A forma de você fazer uma investigação de dados, por exemplo. Pô, é sensacional, gente. Você pode
entrar em bancos de dados e montar tabelas e cruzar dados e fazer 1000 coisas para poder você descobrir se aquela verba foi tirada de um lugar para o outro. Você pode fazer uma investigação sobre a vida de alguém, né? Às vezes eu falo brincando assim, mas é verdade, assim, ó, me dá só o CPF. Que aí você pode levantar a vida da pessoa toda. E hoje em dia está todo mundo muito conectado, né? Está todo mundo nas redes. As pessoas publicam tudo nas redes. Então, eu acho o seguinte, o grande desafio para a nova geração que está entrando é o seguinte, é entender que a tecnologia, essas ferramentas, elas estão aí para ajudar a gente não pode ser escravo dessas ferramentas. Quando eu falo ser escravo, é pensar que a inteligência artificial pode fazer tudo para a gente. Ah, não, estou com preguiça de escrever aquele texto. Ah, eu vou dar alguns dados, aí o chat GPT, pá, vai lá e escreve para mim e tal. Ah, claro que ele vai escrever, né? A alma da matéria não vai estar ali. A grande observação não vai estar ali. Ali vai ter o texto básico, burocrático. Então, eu acho que ao longo da carreira, você tem que definir para você o seguinte, o que eu quero da minha vida? Eu quero ser mais um, né? Fazendo qualquer tipo de matéria pô, sou super esperto, vou poupar meu tempo e vou botar aqui a inteligência artificial para trabalhar no meu lugar, ou você realmente quer fazer diferença, ou você realmente quer entender o que está acontecendo e ser uma peça-chave na sociedade para poder ajudar a manter a democracia, ajudar a construir, né, uma coisa bacana para que todo mundo consiga viver de forma decente, em paz, né? Qual é o papel que você quer? Eu acho que a gente tem que definir isso logo que entra na faculdade. Eu falo isso para meus alunos do primeiro período, meu amigo. Vem cá, o que você quer realmente? Você gosta do que você faz? Você tem certeza que você quer fazer isso? Porque é hora de trocar. Se você não tem certeza, né? Se você não sabe o que é do jornalismo, quais são os perrengues que você vai enfrentar, então, querido, vai fazer outra coisa, vai ser feliz em outra coisa, né? É o que eu acho. A tecnologia, ela veio para ajudar a gente. Ela não veio para escravizar a gente. Isso sempre foi ao longo da carreira. Quando a gente estava lá batendo matéria com a máquina de escrever pesadona, joga no Google que vocês vão ver as imagens das Olivetes, que eram pesadíssimas, entendeu? Batia com carbono, com laudas, 4 laudas, os dedos saíam todos sujos por causa do carbono, entendeu? Aí na hora que você percebe o seguinte, teve uma mudança? Sim, teve uma mudança, claro que teve. Quando a gente saiu da máquina de escrever para o computador, eu ouvi muito coleguinha meu dizendo assim, perdemos a liberdade. Porque aí, não, eu prefiro bater a hora que eu quiser, ninguém pode dominar o meu texto, não sei o quê, porque eles, né, muitos coleguinhas achavam que você bater no computador era uma forma de você perder o controle do seu material, né? Quando, na verdade, sempre foi assim, o material que você bate passa na mão do redator, passa na mão do editor, passa em várias mãos para fazer a edição, para cortar, para melhorar, para ver o que pode ser acrescentado e tal. Não é o computador que vai definir se a sua vida vai ficar pior ou não como jornalista. Não é a inteligência artificial que vai definir isso. O que vai definir isso é o que você quer fazer da sua vida, né? Como é que eu quero construir a minha carreira? Eu quero construir um currículo legal ou eu quero fazer um BO, né? Porque no BO tá lá, fulano nasceu, né, no boletim de ocorrência, geralmente assim, nasceu não sei aonde, fez isso, fez aquilo, que sabe, que isso, que aquilo e ponto. Ou você quer construir realmente um currículo bacana, do qual você se orgulhe mais na frente. Então, eu acho que é o seguinte, ó, chegou no primeiro período, pô, eu estou aqui na faculdade certa, é o que eu estou gostando mesmo, eu estou tendo tesão pelo que eu estou vendo. Se você não tiver assim, amigo, sabe, escolhe um outro caminho e vá ser feliz. A ideia é essa. Como você vê o papel das iniciativas locais e comunitárias na produção de informação em área com pouco recurso? Como o jornalismo pode chegar às comunidades que vivem de de notícia? Olha, eu acho fundamental e acho incrível hoje ter essa possibilidade de ter várias iniciativas locais, né? A maioria digital, né? Porque a gente sabe que papel custa caro, gráfica custa caro,
Então a maioria realmente é digital. E isso é incrível, porque nesses locais onde existe uma demanda muito grande, né? Existe uma sede muito grande de informação, é importante sim que tenham coletivos, que tenham blogs informativos, que tenham pessoas que se dediquem a fazer essa produção de informação, né? É claro que a gente está falando de jornalismo, do que eu chamaria do bom jornalismo, e não daquela coisa mequetrefe, sabe? Eu vou fazer de qualquer jeito, porque eu estou ganhando aqui um qualquer, ou de um político, ou de uma prefeitura, e empurrando na goela de qualquer uma fake news. Isso é um horror, entendeu? Já ia até falar um palavrão, gente, mas olha, isso é uma coisa horrorosa, porque você não informa ninguém e, ao contrário, você cria falsas narrativas. Isso é péssimo. E existem iniciativas locais incríveis. Eu tenho a oportunidade de circular na região norte, nordeste, sul, sudeste, centro-oeste, por conta de trabalho e tal. E aí o que eu percebo é que é muito incrível você ver uma pessoa, 2 ou 3 pessoas, e eles estão ali fazendo um blog, ou então fazendo lives, né? Ou então indo para os canais no YouTube, ou então criando mesmo o seu projeto, e está lá o projeto, né, no site, e esse site eles fazem encontros e eles conseguem agregar a comunidade em torno disso. Existem iniciativas incríveis. Eu recomendo que as pessoas, realmente procurem saber. Na região norte existem várias iniciativas. Dá uma olhadinha, vê direitinho quem são essas pessoas, como elas estão trabalhando. Será que você pode contribuir com isso? Será que você pode fazer uma matéria e dizer assim, eu tenho uma matéria aqui, acho super interessante, vocês querem essa matéria? Sabe? E começa a escrever também para esses locais. Na região nordeste tem projetos maravilhosos. Eu faço parte de um projeto chamado Meus Sertões, que cobre o semiárido, tá? Quem criou esse Meus Sertões foi o Paulo Oliveira, meu marido, ele já é um editor incrível, um cara com uma vasta experiência, já criou vários jornais populares, e depois que ele se aposentou, ele criou o Meus Sertões, né? Que cobre o semiárido. Eu também trabalho no Meus Sertões. Então, na hora que você começa a colocar na roda matérias que não saem na grande imprensa, aí você percebe como é rico, como tem coisas interessantíssimas para você noticiar, tá? Existem coletivos quilombolas, indígenas, coletivos só de mulheres, existem coletivos incríveis na região centro-oeste, no sudeste, na periferia, sabe? Nas comunidades, nas favelas. Eu sou muito próxima dos meninos que fazem o Fala Roça. Olha só, gente, na hora que eu falo dos meninos, é porque é o vício de baiano. Baiano, quando a gente mora na Bahia, menino, tudo pra gente é menino, menina, que é uma forma carinhosa de falar. O pessoal do Fala Roça tem um trabalho, sabe, é muito bom mesmo. O que eles fazem na comunidade, a forma como eles educam, como eles ensinam, isto é fundamental. Existem coletivos muito bacanas e as pessoas precisam estar cientes disso, tá? Como é que o jornalismo pode chegar nas comunidades que vivem em desertos de notícias? É dessa forma, é um desafio. Eu acho que o maior desafio é a gente chegar nesses lugares onde não tem absolutamente nada. Mas também tem um detalhe. Eu faço parte do grupo do Núcleo de Segurança da Abrage. E o que a gente percebe é o seguinte: quando existe algum assassinato, quando existe alguma violência muito forte contra um jornalista, os outros coleguinhas locais, eles silenciam, eles se autocensuram, e é compreensível, por medo sim, porque no interior é outra história, entendeu? Nas cidades que estão longe dos grandes centros, a violência vem de uma forma muito forte, né? E aí sim se cria mais um deserto de notícias. E a gente precisa combater isso. A gente precisa chegar aí, sabe, devagarzinho, dizer assim, não, peraí, vamos fazer. O que a iniciativa pode ser feita aqui? Pode ser feito um projeto cultural? Então faça um projeto cultural. Nem tudo é denúncia, tá?
faça um projeto cultural. Ah, eu fazer uma coisa de educação, faça um projeto de educação. Aos poucos, faça com que as pessoas comecem a consumir informação de qualidade, porque é isso que você vai fazer, informação de qualidade. Olá, sejam muito bem-vindos de volta ao nosso bate-papo com a incrível Angelina Nunes. Preparem-se para mais insights valiosos, histórias e uma dose extra de motivação. Nós temos uma série de entrevistas com especialistas chamada Educação Arretada, e aqui eu não poderia perder essa oportunidade de perguntar: qual o papel da educação midiática no combate à desinformação? Olha só, essa questão da educação midiática tinha que estar em todos os currículos, inclusive das universidades. Vamos discutir como é que a gente pode fazer isso no combate à desinformação, não só dentro das universidades, para que essas palavras fossem replicadas nas comunidadezinhas, no interior, na periferia, para poder a gente mostrar o seguinte, gente, olha, como é que a gente percebe uma fake news? Como é que a gente percebe que essa imagem é montada? Como é que a gente percebe que esse discurso, essa notícia, entre aspas, que a gente recebeu pelo WhatsApp daquele grupo, né, e às vezes é do grupo da família, é falso? Quantos de nós já não recebeu coisas assim que você diz assim, gente, isso aconteceu mesmo e é mentira? Eu vou falar do meu caso, tá? Eu faço parte de vários grupos de Zap, né? As pessoas me colocam em vários grupos de Zap e tal. E num dos grupos, que tinha jornalista também, e botou uma notícia lá, pá, gente, vocês sabiam disso, que vai acontecer, pararé, pararé. Aí eu olhei assim, achei estranho, aí fui na internet, olha, fiz uma pesquisa assim com 3 cliques, aí eu vi que era mentira. Inclusive tinha uma notícia já dizendo que aquela, né, que estava circulando aquela fake news. E aí eu mandei uma DM para essa pessoa que colocou e disse assim, olha, fulano, isso é mentira. Olha só, na internet está isso, isso e isso. Não seria melhor você voltar na publicação ou eliminar, ou então você dizer, gente, olha só, descobri, foi mal, hein, descobri que isso é mentira e tal. Sabe o que ele me disse? Ah, não, deixa isso para lá, Angelino. Daqui a pouco as pessoas esquecem. Então, isso é uma prova, o seguinte, a fake news, ela só prospera se tiver do outro lado uma pessoa que tenha preguiça de fazer uma leve apuração e que tenha a desonestidade, né, de não reconhecer o erro. Você errou? Gente, olha só, foi mal, hein? Isso é mentira, esquece, cuidado e tal. É isso. Eu já recebi no WhatsApp da família um negócio assim, olha, vai acontecer isso, isso, isso. Geralmente é ligado a instituições financeiras. Aí eu voltei e falei assim, ó, fulano, tá errado isso, porque, olha, já foi noticiado, blá, 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 blá. Não, mas estão dizendo que vai acontecer. Eu falei assim, não, mas não vai acontecer, porque já foi dito isso, isso. Não, você é que acredita nisso. Então, vai haver sempre um embate sobre desinformação. Qual é o nosso papel? É um papel cruel, né? A gente tem que estar o dia inteiro pesquisando, sabe, desmontando as fake news, a desinformação. Isso é um trabalho árduo, sim. Em vez de você estar fazendo uma matéria bacana, construindo um negócio legal, você tem que estar desmontando o que tem grupos de pessoas que se dão ao trabalho de, por interesses, né, por interesses bem maiores, de fazer com que as pessoas fiquem desinformadas. Porque se vocês estão desinformados, vocês não estão unidos em prol de uma coisa interessante. Gente, isso está lá no Príncipe, é só ler. Quanto mais você fraciona, menos tem, né, menos tem chance daquelas pessoas se organizarem. E se as pessoas se organizam, elas têm voz. E se elas têm voz, elas podem brigar. E se elas brigarem, elas vão contestar o que está acontecendo. Então é por isso que se dissemina muitas falsas informações. É só dar uma lidinha no Príncipe e na Arte da Guerra. Tá tudo lá, cara. E os caras fazem com maestria. Por isso que a gente tem que ter cuidado. E o futuro do jornalismo diante dos desafios atuais, como será?
Olha só, o jornalismo sempre viveu desafios e crises, sempre. Quando eu me formei, né, o que a gente conversava no dia da formatura era: não temos lugar para trabalhar, porque eram poucos os lugares para trabalhar, 2 televisões, 2 ou 3 rádios, 2 grandes jornais, 2 jornais populares. Isso, estou falando do universo do Rio de Janeiro, tá? Então, já era uma crise de empregabilidade, você já não tinha espaço, já tinha que brigar por espaço. Hoje em dia, você tem muitas iniciativas digitais, o que ajudou muito, né, a mostrar que é possível se fazer comunicação, sim, fora dos grandes jornais tradicionais, das grandes TVs que monopolizam tudo. É possível se fazer jornalismo de qualidade, tá? Mas, ao mesmo tempo, tem a questão da desinformação. Eu acho que o grande desafio mesmo é a desinformação, né? E a crise de sustentabilidade sempre existiu e está piorando. Claro que está piorando, porque com várias iniciativas não há dinheiro para todo mundo, né? As grandes associações de jornalismo internacionais que davam grana, que fomentavam, né, essas tipo Fundação Ford da vida e tal, enfim, eles estão restringindo os seus aportes de grana, né? Hoje em dia está muito mais difícil se sustentar fazendo jornalismo com uma iniciativa digital, por exemplo, tá? Então, todo mundo está buscando financiamento, e o financiamento não existe para todo mundo, isso é claro, isso é óbvio. No entanto, a crise maior é a desinformação. A desinformação é que está aliada à questão da sustentabilidade. A gente vê também muitos veículos que estão bombando, mas eles são sustentados por pessoas, por organizações que querem disseminar desinformação. Então, isso é péssimo, né? Como é que a gente combate isso? Com o bom jornalismo. Ah, mas é uma luta difícil. Ninguém disse que era fácil. Ninguém disse, nunca. Desde que eu me formei, eu tive clareza disso. Não é fácil fazer jornalismo no Brasil, mas é muito prazeroso fazer jornalismo no Brasil. É uma forma de você contribuir para a construção da sociedade, entendeu? Essa crise vai piorar? Temo dizer que sim. E uma outra coisa que me preocupa bastante é a questão da segurança dos jornalistas. Desde 2018, que está mais acirrado, né, essa violência contra jornalista. Violência sempre existiu? Existia. Mas desde 2018, você é xingado na rua, as pessoas se dão o direito de invadir a sua rede social e expor suas fotos, os seus endereços, a sua vida, devassar a sua vida e jogar na rede. Isso é assédio virtual. E sim, isso tem que ser combatido, o tempo todo tem que ser combatido. Existem formas absurdas, né, de derrubar a credibilidade de um jornalista. E isto está sendo feito de forma assim, contínua, principalmente nas redes sociais, onde a informação se dissemina de uma forma muito rápida. Como é que a gente combate isso? Com um bom jornalismo, denunciando, botando processo em cima dessas pessoas, protegendo também os jornalistas, sabe? Se você souber de alguém que está sendo ameaçado, procure as entidades que tratam disso, que cuidam disso, procure a Abrage, procure o Instituto Vladimir Herzog, procure os sindicatos, que são instituições que estão preocupadas com isso e que são ligadas a outras instituições e que podem ajudar nesse combate à violência contra o jornalista, né? Então, além da crise da desinformação e da sustentabilidade, tem uma questão muito séria de combater essa violência contra o jornalista, né? Porque a ideia deles é quebrar a credibilidade e isso afeta também a saúde mental dos jornalistas. É fundamental que a gente saiba e perceba quando não está bem. Eu não estou bem, procure ajuda. Não dá para brigar sozinho. Faça redes, esteja nas redes, procure pessoas. Juntos, nós somos muito mais fortes. Lembra que eu já falei lá do Príncipe? Já falei também da Arte da Guerra, que faço
A ideia deles é fracionar e colocar um contra o outro. Pois é, a gente tem que se unir para poder derrubar esse tipo de coisa. Fala um pouco dos seus projetos atuais e futuros no jornalismo. Bom, atualmente eu estou muito focada na questão da prevenção, né? Estou muito focada na questão da segurança dos jornalistas. Então eu faço parte do núcleo de segurança, eu estou fazendo workshop, eu vou em palestras, eu estou em contato com outras instituições que fazem manuais, né, com medidas de segurança, que eu acho que é importante a gente se proteger, não só fisicamente, como também a segurança digital. E também o seguinte, né, se você estiver sendo assediado judicialmente, procurar essas instituições que você vai ser defendido. Então, o meu papel hoje é trabalhar muito na prevenção, tá? E é claro que me interessa demais todas essas iniciativas que estão sendo criadas no Brasil. Isso eu tenho um interesse particular muito grande. Então, sempre que eu sei que está acontecendo alguma coisa, que tem um manual bacana, como foi feito pela Coar, me interessa, eu quero saber, né? Um exemplo foi esse, quando eu vi o manual que a Coar fez, eu falei assim, caramba, eu mandei uma mensagem, eu falei assim, nossa, Marta, você fez um trabalho incrível, que coisa bacana. E a partir daí a gente criou uma amizade. Olha como é coisa bacana, como você começa a criar redes, conhecer pessoas que fazem jornalismo de qualidade, que fazem trabalhos de qualidade. Isso é sensacional. Para mim, o que me motiva é sempre conhecer mais, saber mais, aprender mais, né? E no futuro é o seguinte, eu já estou construindo coisas que vão me projetar ali para trabalhos bacanas que eu quero fazer no futuro. Tem coisas particulares que eu estou fazendo, coisas minhas, né, pessoais, tem coisas que eu estou fazendo tanto para o Mulheres 50 Mais quanto para o Meus Sertões, viagens que eu quero fazer com entrevistas, né, mentorias que eu estou fazendo com alunos. Eu gosto muito disso. Eu faço mentoria junto com o Instituto Vladimir Herzog. Eu faço mentoria para o Prêmio Jovem Jornalista Pacheco Jordão. Então, esse contato com estudantes, com grupos de estudantes espalhados pelo Brasil, a oportunidade de acompanhar, né, a elaboração de uma pauta, a criação de uma reportagem, isso é sensacional, entendeu? Isso enriquece todo mundo, eu aprendo muito o tempo todo, né? Então, eu acho que eu estou sempre ali querendo saber mais, querendo aprender mais. E quando eu vejo alguma coisa bacana, eu vou lá, bato na porta e digo assim, pô, vem cá, fulano, que coisa legal, como é que você fez isso, hein? Que bacana, como é que eu posso ajudar? Então, eu acho que é isso, sabe? Eu acho que a gente tem que estar sempre olhando não só para o que a gente está fazendo, né, para não ficar aquela coisa de olhar para o próprio umbigo, mas também como é que tá essas relações fora, né, e principalmente trabalhos fora da caixinha. Isso me interessa demais. Nosso tempo passou que nem deu de perceber. Uma pena estarmos no final da nossa entrevista. Só mais uma coisa. Quais os conselhos para jovens jornalistas que estão iniciando suas carreiras? Olha só, eu acho que ao longo dessa conversa eu já dei alguns pitacos. Eu não vou dizer que conselhos, não. São os pitacos, uns toques, um negócio assim, olha, fica ligado aí, pega a visão, que tem umas coisas interessantes para você fazer. Eu acho, primeira coisa, você quer realmente fazer isso? Se você quer fazer isso, se dedique a isso, tá? Procure bons trabalhos, você olha assim, puxa, eu quero me dedicar à TV. Procure quem faz um trabalho que tem a ver contigo. Se dedique àquilo e vá lá e faça também. Procure iniciativas locais e comece a trabalhar. Ah, mas eu só queria trabalhar em TV. Meu querido, você precisa escrever e apurar. Escrever e apurar, você tem que aprender primeiro. Depois você trabalha em qualquer mídia. Lembre-se disso. Se você estiver bem capacitado, você trabalha em qualquer plataforma. Isso é que é a grande chave. Quando eu comecei na profissão, eu comecei por rádio, TV, depois eu fui por assessoria, depois eu voltei para rádio, dei uma passadinha na TV, fiquei no Jornal Popular, no Dia, depois eu fui para o Globo e depois, quando eu saí do Globo, em 2015,
Aí eu fui fazer um meu projeto digital e entrar no outro projeto digital e comecei a dar aula também e fazer mentorias. Então, eu estou sempre diversificando. No entanto, em todos os trabalhos a que eu estou me dedicando, eu uso coisas que eu aprendi ao longo da carreira. Então, quando eu entrei para a TV e para a rádio, é porque tinha oportunidade na época. Tinha uma vaga e eu entrei. Mas quando eu estava na rádio, na TV, na minha cabeça eu falei assim, pô, mas eu não sei se eu quero ir para jornal, eu não sei se eu quero escrever em jornal. E aí surgiu a oportunidade. Aí eu fui e aprendi um monte de coisa diferente. Eu nunca gostei de fazer só uma área. Eu passei por todas as áreas. Saúde, educação, polícia, justiça, administração. Já fui até emprestada para o esporte, olha só. Já fui emprestada para a Internacional quando caíram as Torres Gêmeas e tal. Então, olha, se você tiver preparado, você pode trabalhar em qualquer veículo, em qualquer plataforma. Quando eu estava no jornal o Globo, eu descobri que tinha um estúdio, né, que ficava ali abandonado porque não era usado. Era um estúdio que eventualmente se levavam pessoas para fazer fotos e tal. E aí eu falei assim, poxa, mas se tem um estúdio, por que a gente não faz uns videozinhos de carnaval? Porque eu amo carnaval, adoro carnaval. E aí eu conversei com um repórter do Jornal de Bairros, um repórter iniciante, que também adora carnaval. E aí eu comecei a encontrar pessoas que também eram apaixonadas por carnaval, jovens jornalistas que eram apaixonados. Aí eu falei assim, gente, vamos fazer um blog? Aí a gente fez um blog chamado Repinique. Vamos fazer um blog, vamos. Ah, mas vamos fazer uns vídeos ensinando as pessoas, sei lá, desde a coisa mais básica, que é como você aguentar no salto na avenida durante a noite toda, sabe? Porque também tinha que trazer uma leveza, uma alegria, né? E aí a gente ria demais, e dizia assim, não, como é que vai ser isso? Eu falei assim, não, gente, vai se chamar assim, as rapidinhas do carnaval. Por que rapidinhas? Porque a gente vai dar conselhos, vai dar dicas, toques de segundos, entendeu? 1 minuto, 1 minuto e meio, no máximo 2 minutos, né? Você usa laquê para passar na perna, para poder manter a perna firme. O mestre de bateria, como é que ele passa aqueles sinais? Então, são detalhes pequenininhos, entendeu? Que tornavam a cobertura de carnaval mais leve, mais interessante, mais divertida, né? E aí a gente depois ampliou isso. Não, vamos fazer entrevistas no estúdio. Então, a gente otimizou um espaço que estava ali ocioso, né? Para fazer uma coisa que a gente nunca tinha feito. E dali a gente fez também um mini documentário. Ah, vamos fazer um mini documentário sobre uma escola? Ah, vamos sim, vamos fazer. Vamos fazer a escola mais jovem e a escola mais velha? Ah, vamos fazer sim. Ah, olha, o Salgueiro está fazendo, né, não sei quantos anos. Ah, vamos fazer. Então, a gente sempre inventava coisas para fazer. Então, o que eu digo é o seguinte, toda a ideia tem que ser aproveitada. Sabe? Ah, não, mas eu tive uma ideia, mas eu tô com preguiça de fazer. Então, se você tá com preguiça de fazer, desiste, amigo. Vai fazer outra coisa. Mas você pode dizer assim, puxa, eu tinha uma ideia de fazer, mas não sei como fazer. Mas será que você não conhece uma pessoa que saiba fazer aquilo? E que tal vocês trabalharem juntos para fazer um negócio bacana? Então, eu não tenho conselho para dar. Eu tenho pitacos, talvez, de dizer o seguinte, olha, se você tem tesão pelo que você está fazendo, faça, seja lá o que for. Para os meus alunos, desde o primeiro período, e eu gosto de dar aula para o primeiro e para o segundo período, eu digo o seguinte, olha, começa agora a construir a sua carreira. Se você já não vem com ela construindo, tá? Ainda mais hoje, que, gente, com um celular você pode fazer 1000 coisas, né? Então, olha só, tem que terminar esse semestre com alguma coisa. Faça um blog, um perfil no Instagram, qualquer coisa, mas faça. Porque é uma forma de não só você praticar, como você ver se realmente você gosta daquilo. E isso é fundamental, você saber se você gosta. Eu já tive aluno que falou assim, professora, eu acho que não tem a ver comigo não, meu negócio é fazer outra coisa, eu acho que eu vou para outra faculdade. E eu falei assim, vai cara, vai ser feliz, você é muito jovem, você está com 17 anos, cara. É hora da gente ir lá, errar, voltar e depois descobrir que você, puxa, bacana, olha, eu acho que tem a ver com o que eu, né, com o que eu fiz, aí você vai lá e volta, sabe?
você pode ousar. É hora de você ousar, de você acreditar em você. Agora, preguiça não pode ter. Se você tem preguiça aí, meu querido, vai fazer outra coisa, porque essa profissão é fácil? Não, não é fácil, mas ela é muito prazerosa. Você faz coisas muito bacanas, você conhece pessoas incríveis, você consegue fazer, sabe, uma partezinha ali da construção da sociedade, e isso é tão importante, você perceber, você estar antenado, e você diz assim, poxa, eu estou fazendo um bom jornalismo que está ajudando a manter a democracia, isso é fundamental. Enfim, eu espero ter ajudado de alguma forma, e eu espero que vocês tenham sorte em tudo que vocês estão fazendo. Um bom caminho, tá? Beijo!